Para que se crie um amor duradouro, a mulher esqueleto precisa ser aceita no relacionamento e abraçada pelos dois amantes. Então, se a gente não entender que a morte das nossas fantasias numa relação, as nossas decepções, então a gente faz um plano tão perfeito e idealizado do que seria este outro e essa figura que a gente ama e se apaixona, que a gente não suporta, a relação não suporta quando essas perdas vão acontecendo. E quando a gente vai perdendo aquela ilusão toda que a gente criou para se apaixonar. Então, aprendemos que a morte é sempre acompanhada de mais morte. E isso não é verdade. A morte está sempre no processo de incubar uma vida nova, mesmo quando nossa existência for retalhada até os nossos ossos. Então a gente acaba não suportando e não entendendo que a morte cria vida. A morte não tem que criar mais morte. Mesmo que eu sofra uma decepção no amor e eu seja marcada por uma dor muito grande, o fato de eu ter que suportar essa dor, o fato de eu ter que matar a fantasia que eu tinha em relação àquela relação, o fato de eu ter que perceber a realidade daquela relação, porque às vezes a gente está envolvido numa relação muito dolorosa, mas como a gente não quer que a relação acabe, a gente fica permitindo que aquilo continue, para a gente não passar pela dor do fim. A gente finge que a gente não está passando pela dor da situação. E a dor da situação prolongada, ela é muito maior do que se a gente passasse esse pedaço, né, de ter que vir para dentro da terra, morrer para algumas coisas e renascer. Então, quando a gente pensa que a casca da semente vai ficar dentro da terra e o que vai sair para fora vai ser um broto, a gente vai ter que dar conta daquilo que vai ficar, daquilo que vai morrer, daquilo que não existiu. Porque o que não existiu foi a ilusão que a gente criou sobre algo. Então, só acaba algo que existia em ilusão, porque aquilo que existe verdadeiramente não acaba. E a gente vai ter que dar fim disso. Então ela diz assim, a morte está sempre no processo de incubar uma vida nova. Então mesmo que a relação fosse ruim e abusiva e opressora, a gente não quer desistir porque a gente não quer passar por esse processo de desistir de algo e ter que recomeçar. Então o fracasso é muito complicado, então a perda num primeiro momento a gente só percebe a perda, a longo prazo que a gente vai ver o bem que estava oculto naquele mal. Então essa natureza do vida, morte e vida e esse conto da mulher esqueleto está falando sobre as várias mortes que precisam existir dentro de uma relação e as várias mortes que tem que existir em relação à ilusão que a gente tem do que seria uma relação amorosa. E a relação amorosa teria que ser um processo de transformação e é isso que ela vai contar aqui durante o conto. Então ela diz assim, nós temos que dormir com a morte. Então a gente tem que abraçar aquela parte da relação que não vai se fazer e às vezes a relação é tão abusiva que nós temos que abraçar aquela parte, uma relação que não vai existir. O fim de uma relação e dizer isso realmente não deu certo e eu não vou mais insistir porque isso só gera dor. Então, para a gente conseguir desistir de algo, a gente precisa abraçar a morte. E essa morte pode gerar uma transformação, mas ela pode gerar o fim daquela relação. E às vezes a relação acaba.